Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de português do Explica Enem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie e hoje eu vou começar a resolver com vocês as questões do Enem de 2019. No vídeo de hoje a gente vai ver as questões 6 a 15 do caderno azul. Então vamos lá. A questão número 6 tem um texto. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão. A escolha é sua, a responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Letra A. Propagar a imagem positiva do Ministério Público. Não, né? Não é esse o foco. Apesar de citar uma ação do Ministério Público, o foco ali está em conscientizar as pessoas, não em fazer uma imagem positiva do Ministério Público. Letra B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Essa é a alternativa correta, porque, como eu falei, essa campanha tem o objetivo de conscientizar, de mudar um comportamento, porque, apesar da liberdade de expressão ser um direito muito importante, esse direito também exige uma responsabilidade. O texto tem o objetivo de falar que a gente tem que ter consciência das nossas palavras. O próprio título é Palavra tem Poder. E tá até em negrito, ó. Liberdade de expressão. A escolha é sua. A responsabilidade também. Então, o intuito é conscientizar, fazer a gente ter mais responsabilidade das coisas que a gente fala e publica. Então, questão 6, letra B. As outras alternativas podem ser um pouco confusas porque elas estão relacionadas ao assunto, mas aí nas questões do Enem a gente tem que saber interpretar o que está pedindo na questão. E está pedindo qual é a função social dessa campanha publicitária, e é conscientizar. Então tá, vamos para a 7. Questão 7. Um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado. Coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, quase morro. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é A. Então, foquem aqui, o que está perguntando? Qual que foi a estratégia empregada na letra da música para conscientizar as mulheres sobre relacionamento abusivo, sobre combate à violência contra as mulheres? Então, vamos lá, vamos procurar uma alternativa que fale sobre essa estratégia. Letra A. Revelação da submissão da mulher à situação de violência, que muitas vezes a leva à morte. Letra B. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. Letra C. Exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Letra D. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge um grande número de mulheres no país. Letra E. Naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. A resposta certa é a letra C. Porque, apesar das outras alternativas estarem relacionadas, não foi esse o foco e não foi essa a pergunta. A letra C é a exploração da situação de duplo sentido,
Por que duplo sentido? Porque as mesmas palavras, as mesmas frases que podem ser usadas para falar de amor também podem significar um relacionamento abusivo. Então leva a mulher a pensar, quando ela vê essa música em uma campanha, leva ela a pensar se aquela situação ali já passou o limite de um relacionamento saudável e está num relacionamento abusivo. Por exemplo, quando fala 24 horas lado a lado. É saudável para um relacionamento ficar 24 horas lado a lado? E aí a mulher tem que se questionar, né? Cada situação é diferente, mas a ideia da campanha é realmente questionar e fazer pensar. Igual fala, deixou marcas no meu corpo. Marcas, vamos pensar, né, em agressão. Então, assim, explorou um duplo sentido para fazer essa campanha. Então, a resposta certa é a letra C. Questão 8. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e, na sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, UA. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de: letra A. Restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Letra B. Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Letra C. Identificar o local da cena do crime, localizando-o no Jardim Lauriston. Introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade. Letra E. Apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato. Então, qual que foi o objetivo do autor da carta ao usar uma sequência de enunciados negativos? Foi descartar possibilidades que poderiam ter levado à morte, né? Para ajudar na investigação, ele foi refutando possíveis causas da morte para deixar mais claro para o destinatário o que poderia ter acontecido. Então, é a letra B. Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Vamos para a próxima. Número 9. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência, em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na letra A.
distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Letra B, interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Letra C, utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Letra D, valorização de uma visão ampliada do esporte. Letra E, equiparação entre a forma e o conteúdo. Então vamos pensar no que está fundamentada a reflexão que o texto trouxe. Está fundamentada numa distorção de ideias que a mídia passa, porque a mídia foca no esporte como uma busca incessante por dinheiro, fama, foca na violência, como falou ali no final, numa necessidade de vitória e não foca numa ludicidade, né? Numa atividade prazerosa, numa atividade saudável, que é o objetivo do esporte na realidade, né? Na educação física. Então, a resposta certa é a letra A, porque distorce a experiência do ser atleta para os espectadores. As pessoas, ao assistirem tantos esportes, esperam uma coisa que não é bem a proposta do esporte na educação física e na vida. Questão 10. Faz com que o bullying passe a história. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor. Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Stop Bullying. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. Letra A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Letra B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Letra C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como O ou A. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Letra E. Enunciado de cunho esperançoso. Passe a história no título do cartaz. Qual que é a estratégia usada nessa campanha para conscientizar sobre a necessidade de acabar com o bullying? É a letra A, porque essa campanha chama diferentes atores sociais, diferentes pessoas para agir. Ela aconselha como a pessoa que é vítima deve agir, como a pessoa que conhece alguma vítima deve agir e como a pessoa que é agressora deve agir. E para aconselhar como a pessoa deve agir, usa estruturas injuntivas, estruturas que falam faça isso, não faça isso. Então, por isso, a resposta certa é a letra A. Vamos para a próxima. Questão 11. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e os adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição.
A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a letra A. Padronização de pinturas e adornos corporais. Letra B. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Letra C. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. E letra E. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. A resposta certa é a letra D, porque o arco e a flecha, por exemplo, a lança, foram deslocados, do cotidiano do indígena como para a caça e para a pesca, para virar uma modalidade esportiva. Então, essa mistura, entre os elementos tradicionais e modernos fizeram com que os elementos se legitimizassem como uma modalidade esportiva, como o arco e flecha e a lança. Questão 12. A gente tem aí o primeiro texto, que é uma história em quadrinho, que chama A Promessa da Felicidade, e é uma história em quadrinho só de imagens, não tem escrita. E temos o texto 2. Texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience CCXP deste ano é a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley. E a diversidade vai além do estilo das HQ. Em uma das mesas na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinho que perderam as palavras, mas sim ganharam uma nova perspectiva. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos incentivam a produção de roteiros por imagens. Letra B. Colaboram para a valorização de enredos românticos. Letra C. Revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Letra D. Contribuem com o processo de acessibilidade. E letra E. Questionam o padrão tradicional das HQ. É importante a gente ver que no enunciado está falando ambos os textos. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que tenha algo presente, alguma característica em comum entre os dois textos. A resposta certa é a letra D, porque os dois textos contribuem com o processo de acessibilidade. O primeiro vem exemplificando, com um texto acessível a pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer idade, por não ter palavras. Ele não exige que a pessoa saiba ler, e pode ser para pessoas surdas. Então, o texto 1 exemplifica. E o texto 2 fala sobre essa acessibilidade, sobre incentivo a textos mais acessíveis. Então, é por isso que a resposta é a letra D. Vamos para a próxima. Questão 13. Heloísa faz versos? Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote. Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra-faca, e fiquei passadista. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930 diante de determinada vanguarda europeia.
Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Letra A. Preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. Na verdade, não são formas poéticas simplificadas, né? Então, não é letra A. Letra B. Conservadora, ao optar por modelos consagrados. Letra C. Preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. Também não são modelos literários eruditas. Letra D. Nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. Não. Letra E. Eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Com certeza não, porque o texto deixa bem claro que a sociedade não aceitou o estilo futurista. Então, a resposta certa é a letra B. É conservadora, é uma sociedade que negou o estilo futurista, que queria manter ali o padrão conservador e optar por modelos consagrados. É uma característica dos anos 1930. Questão 14. A viagem. Que coisas devo levar nesta viagem em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova. E a travessia insônia do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica, o que do que levas retiro. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo a letra A. Saudade como experiência de apatia. Letra B. Presença da fragmentação da identidade. Letra C. Negação do desejo como expressão de culpa. Letra D. Persistência da memória na valorização do passado. E letra E. Revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. A resposta certa é a letra E, porque o eu lírico busca novos rumos devido à solidão por ele ter sido deixado, porque alguém viajou e o deixou. Então, a partir dessa solidão, desse estado de abandono, o eu lírico procura novos rumos, novas línguas para aprender, procura por oriente, por novas paisagens, por travessias e descobertas, como fala no poema. Então, a letra E, revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Vamos agora para a questão 15, a última do vídeo de hoje. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obra de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bender Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismos, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por: letra A. Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. Letra B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. Letra C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Letra D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte.
Letra E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Nessa questão, assim como nas outras, é muito importante a gente interpretar a questão. Essa seria uma questão muito difícil se a gente não conseguisse entender o que está sendo pedido aqui, que é a função da linguagem. Nesse canal tem um vídeo sobre funções de linguagem que pode ajudar vocês nessa questão. A função da linguagem que predomina no texto é qual? É a referencial, é o caráter informativo. Então, a alternativa que fala dessa função de linguagem é a letra C. Informar, já é uma palavra-chave, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Se não estivesse perguntando a função da linguagem, poderia ser outras alternativas, mas a questão que trata isso é a letra C. Então é isso, essas foram as questões de hoje. Acho que a lição que a gente pode tirar é: presta atenção no que está sendo pedido. E é isso. Beijinho.